A professora de Pilates, Larissa Rodrigues, de 37 anos, foi encontrada sem vida no banheiro de seu apartamento por seu marido, Luiz Antônio Garnica, no dia 22 de março de 2025, por volta das 10 horas da manhã. Juntamente com a investigação, a história foi se desdobrando e hoje temos o marido e a mãe dele presos depois que laudos toxicológicos apontaram que o que aconteceu com Larissa não foi natural. O caso é o de Larissa Teles, Leôncio Rodrigues, de 37 anos, e Luiz Antônio Garnica, de 38 anos. Um casal jovem que tinha um relacionamento relativamente longo de quase 18 anos. Eles estavam juntos desde a faculdade, onde ela cursou educação física e ele cursou medicina. A partir de informações colhidas pela polícia, o relacionamento começa a mudar, após Luiz começar a fazer uma pós-graduação em São Paulo, e é quando ele começa a se afastar dela. Segundo relatos de amigas próximas, Larissa sempre foi desvalorizada por Luiz durante o relacionamento. Ele fazia comentários cruéis sobre sua aparência, dizendo que ela era feia, diminuindo sua autoestima. Apesar disso, Larissa o elogiava constantemente. Dizia que ele era uma ótima pessoa, um excelente médico, e inclusive o indicava profissionalmente para suas próprias clientes. As coisas começaram a mudar quando Luiz iniciou uma pós-graduação. Larissa percebeu que o comportamento dele ficou mais distante. Ele deixou de sair com ela, não fazia mais viagens nem jantares como antes. No fim da relação, Larissa se sentia extremamente sozinha. Ela chegou a desabafar com as amigas, dizendo que achava que estava sendo traída. No começo, era apenas uma desconfiança. Mas na semana do Dia das Mulheres de 2025, Luiz afirmou que passaria a noite em um plantão. Quando voltou, Larissa foi até o carro dele e encontrou rolhas de vinho marcadas com datas. Uma delas exatamente do dia anterior. Além disso, achou uma caixa com objetos sexuais, o que só aumentou suas suspeitas. Na mesma semana, Luiz viajou a São Paulo para a pós-graduação. Larissa, desconfiada, decidiu fazer uma chamada de vídeo para tentar ver o ambiente ao redor e confirmar suas suspeitas. No entanto, ele não atendeu. Dias depois, cansada de não obter respostas, ela perdeu a paciência e resolveu ir atrás. Foi então que o flagrou entrando na casa de outra mulher. Larissa confrontou Luiz, mostrou a foto que havia tirado e ele acabou admitindo o caso. Mesmo assim, pediu que ela o perdoasse, dizendo que ainda a amava. Larissa, decidida, afirmou que não queria mais continuar no relacionamento e que queria o divórcio. Nesse momento, o relacionamento já estava em sua fase final. Luiz teria insistido, dito que não sairia do apartamento enquanto ela não o perdoasse. Larissa, firme, respondeu algo como: "Pega suas coisas e vai embora." Essa ruptura, ao que tudo indica, foi acontecendo aos poucos. Não foi algo que estourou em um único dia, mas sim o acúmulo de situações que culminaram no rompimento definitivo. Entre os dias 16 e 17 de março, Larissa começou a relatar a algumas amigas que não estava se sentindo bem. Ela mencionava sintomas como dor de estômago intensa, diarreia, indisposição e fraqueza geral. Sintomas que, à primeira vista, pareciam de uma virose. Segundo as mensagens trocadas com essas amigas, ela afirmou que Luiz e a sogra, Elizabeth Rabassa, estavam cuidando dela naquele período. Em prints de conversas que vieram à tona, Larissa diz que a sogra estava levando sopa para ela e que Luiz também foi buscar a sopa em determinado momento. Isso indica que ela estava consumindo essas refeições em diferentes dias daquela semana, possivelmente entre os dias 16 e 21 de março, e chegou a comentar que sempre que tomava a sopa, se sentia ainda pior. Apesar do mal-estar constante, Larissa tentava manter a normalidade. Continuava se comunicando com amigas e familiares, mas relatava desconforto físico e também emocional, como um aperto no peito e sensação de fraqueza. A amiga que conversou com ela nesse período chegou a dizer, depois dos acontecimentos, que acredita que Larissa possa ter sofrido um mal súbito, considerando como ela vinha se sentindo tão mal nos dias anteriores. Além disso, segundo relatos, era o próprio Luiz quem estava medicando Larissa e conduzindo o tratamento dela em casa. Por volta dos dias 20 ou 21 de março, Larissa teve uma conversa direta com o pai, na qual revelou que havia descoberto a traição de Luiz
e afirmou que tomaria uma atitude. No dia 21, véspera do dia em que foi encontrada sem vida, Larissa teria enviado uma mensagem a Luiz dizendo que na segunda-feira seguinte eles poderiam ir juntos ao advogado para iniciar o processo de divórcio. Essa iniciativa contradiz o depoimento posterior de Luiz, que afirma ter sido ele quem pediu o divórcio. Imagens de câmeras de segurança mostram a sequência dos últimos momentos de Larissa em vida. Primeiro ela aparece chegando ao prédio, depois Luiz é visto chegando também, subindo até o apartamento. Em seguida, ele aparece saindo sozinho, sem entregar nada a ela, alegando que iria para o plantão. Larissa aparece perto da porta do elevador e, após esse momento, não é mais vista com vida. Ela só seria encontrada no dia seguinte, já sem sinais vitais. Essas imagens são claras e registradas pelas câmeras do prédio, mas há uma suspeita de que existam pontos cegos, possivelmente nas escadas ou em algum outro acesso ao apartamento, que ainda precisam ser investigados. Isso porque, após Luiz sair do prédio naquela noite, quem chega pouco depois é justamente sua mãe, Elizabeth Rabassa, a mesma sogra que dias antes havia aconselhado Larissa a não se separar de Luiz, dizendo que traição não era motivo para término e que ela deveria ter paciência. É possível que Larissa tenha confidenciado a situação à sogra por respeito ou empatia, já que ambas haviam passado por perdas recentes. Larissa havia perdido a mãe e Elizabeth havia perdido a filha, Natália Garnica, irmã de Luiz, uma médica veterinária de 42 anos que faleceu em fevereiro. Inclusive, havia uma história de que, por conta dessa dor em comum, as duas teriam se aproximado. No entanto, considerando todo o contexto, esse vínculo e as circunstâncias envolvendo a sogra levantam ainda mais dúvidas sobre o que realmente aconteceu. De acordo com registros, logo após Luiz Fernando deixar o apartamento de Larissa, como mostram as câmeras de segurança, Elizabeth chegou ao local às 20 horas e 45 minutos e permaneceu por cerca de 4 horas, até a meia-noite e 45. O advogado de Elizabeth chegou a questionar a presença da sogra ali e pediu provas concretas, exigindo as imagens das câmeras. Embora não haja filmagens confirmando cada minuto de sua permanência, a polícia afirma que há elementos suficientes para comprovar que ela esteve no apartamento por esse período. Algumas pessoas chegaram a dizer que ela teria dormido no local, mas isso não foi comprovado. Esse período de 4 horas levanta suspeitas importantes. Especialistas apontam que os efeitos de determinadas substâncias tóxicas, como o chumbo, podem começar a se manifestar entre 1 e 4 horas após a ingestão. Coincidentemente, esse é exatamente o tempo que Elizabeth passou com Larissa naquela noite. Vale lembrar que nos dias anteriores, Larissa relatava sentir-se mal sempre que tomava a sopa levada pela sogra. Ela descrevia sintomas como dores no estômago, fraqueza, diarreia e sensação de opressão no peito. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, Luiz chegou ao apartamento alegando ter preparado o café da manhã. Ao não encontrar Larissa no quarto, começou a procurá-la pela casa até encontrá-la caída no banheiro, com as roupas úmidas. Luiz afirmou que tentou reanimá-la com massagem cardíaca, mas o fez sobre a cama, um procedimento inadequado, principalmente para alguém já em estado de rigidez cadavérica. Como médico e sendo ativo na profissão, era de se esperar que ele reconhecesse rapidamente os sinais de óbito. Em vez de acionar imediatamente o SAMU, Luiz ligou primeiro para sua irmã e seu cunhado, pedindo que eles chamassem a emergência. Quando o socorro chegou, não havia mais o que fazer. Os profissionais do SAMU encontraram o corpo de Larissa sobre a cama, sem sinais vitais, com indícios claros de que o óbito havia ocorrido há pelo menos 5 horas. Relatos posteriores apontam que Luiz vestiu Larissa com um short, alegando que suas roupas estavam úmidas. Isso é questionável, já que, em casos de óbito, a manipulação do corpo deve ser evitada para não comprometer a cena. Ainda assim, ele trocou a roupa dela. Em seguida, houve relatos de que Luiz pediu para tomar um banho antes de ir à delegacia. A irmã dele teria sugerido que ele vestisse novamente a roupa usada quando encontrou Larissa, o que pode indicar que ele havia trocado de roupa logo após o ocorrido. Outro ponto polêmico foi a tentativa da irmã de limpar o apartamento,
alegando que o cheiro de urina e fezes da cadela Pandora estavam incomodando. Contudo, essa limpeza começou antes mesmo da chegada da perícia, levantando suspeitas de que a cena do possível crime estaria sendo alterada. Quando a polícia chegou, determinou o bloqueio do local. Luiz aparentava estar muito abalado. Chorou diversas vezes, inclusive no elevador e em locais com câmeras de segurança. Algo que, segundo algumas pessoas, pode ter sido uma tentativa de encenar desespero. Essas mesmas testemunhas relatam que o comportamento dele parecia forçado, ensaiado e que não condizia com a gravidade do que estava acontecendo. Ao prestar depoimento, Luiz afirmou que o relacionamento com Larissa era excelente, sem brigas significativas, e que estavam bem. No entanto, várias pessoas próximas relataram o contrário, mencionando discussões, isolamento e indícios claros de que Larissa havia decidido se separar dias antes, após descobrir uma traição. Por fim, Luiz mencionou que Larissa teria expressado o desejo de ser cremada após a morte. No entanto, esse desejo não era conhecido por familiares, e a ideia da cremação foi rapidamente descartada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames mais detalhados foram solicitados. A causa da morte de Larissa não foi considerada natural desde o início. Não havia sinais evidentes de agressão física, nem vestígios claros de substâncias tóxicas no corpo. Mas algo estava errado. Os primeiros exames indicaram alterações nos pulmões e no coração, o que levou os peritos a coletarem amostras e encaminharem para exames toxicológicos mais aprofundados, que levariam cerca de 30 dias para ficarem prontos. Naquele momento, já se especulava que Larissa poderia ter sido envenenada. Luiz Fernando, seu marido, mencionou que, para ele, parecia uma virose. Mas essa hipótese logo perdeu força diante da suspeita cada vez maior da polícia. Foi decidido que Larissa seria enterrada ao lado da cunhada, Natália Garnica, que havia falecido em fevereiro. O que a polícia descobriu em seguida chamou ainda mais atenção. As circunstâncias da morte de Natália eram incrivelmente semelhantes às de Larissa. Ambas adoeceram repentinamente, apresentando sintomas gastrointestinais e cardíacos. E, em ambas as situações, Elizabeth Rabassa, mãe de Luiz e sogra de Larissa, foi a última pessoa a vê-las com vida. A essa altura, a polícia já tratava o caso como suspeita de envenenamento. A investigação tomou um novo rumo quando surgiu o depoimento de uma mulher que alegou que Elizabeth, dias antes da morte de Larissa, perguntou se ela tinha acesso ou sabia onde comprar chumbinho, uma substância tóxica de uso proibido. Essa mesma testemunha afirmou que antes da morte da filha, Natália, Elizabeth também teria mencionado que precisava resolver certas questões antes de partir desta vida. Com tantas coincidências entre os dois casos, sintomas parecidos, presença de Elizabeth nas últimas horas de vida das vítimas e suspeitas de manipulação emocional e controle familiar, a polícia decidiu agir. No dia 6 de maio, tanto Luiz quanto Elizabeth foram presos preventivamente. Enquanto os advogados apresentavam pedidos de habeas corpus, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, a polícia solicitava a exumação do corpo de Natália Garnica para investigação formal de possível envenenamento. Embora Luiz afirme que jamais faria mal à esposa, o comportamento posterior chamou atenção. Ele passou a postar fotos e mensagens de luto nas redes sociais. Algo incomum para ele, que nunca havia demonstrado publicamente o relacionamento com Larissa. Amigos e familiares relataram que o perfil dele antes era profissional ou neutro, sem sinais de envolvimento afetivo público com a esposa. As autoridades também investigaram a movimentação financeira do casal. Larissa teria recebido cerca de R$ 85 mil de um seguro após a morte da mãe, além de cuidar da aposentadoria e das finanças dela. Luiz, segundo denúncias, pode ter utilizado parte desse dinheiro para pagar contas, algo que ele nega. Seus advogados alegam que tudo era dividido, pois os dois eram casados legalmente, mas a origem da movimentação ainda é nebulosa. O depoimento da amante de Luiz também reforçou as suspeitas. Ela contou à polícia que na noite anterior à morte de Larissa, ele estava com ela, algo confirmado por câmeras de segurança em um shopping.
A mulher relatou que Luiz se mostrava incomumente preocupado com o divórcio e a divisão de bens. O advogado dela, no entanto, afirma que ele apenas comentou que precisava se organizar financeiramente e emocionalmente. O caso se intensifica com a exumação autorizada de Natália. Se a substância suspeita for identificada em seu corpo, a investigação tomará um rumo ainda mais grave, sugerindo um possível padrão de comportamento e colocando Elizabeth no centro das atenções. Afinal, ela foi a última pessoa vista com as duas mulheres da mesma família que morreram em circunstâncias semelhantes. As perguntas que restam são: Elizabeth agiu sozinha? Luiz sabia de algo ou participou? E o que realmente aconteceu naquela noite entre os dias 21 e 22 de março? As respostas podem estar próximas. Mas até que os exames sejam concluídos e o inquérito finalizado, o caso continua a se desenrolar, cercado de mistérios, suspeitas e um silêncio perturbador.